Olá, seja bem-vinda ao canal do maravilhoso Florido Mundo do Bauer. Eu sou Letícia Leal, professora de Bauer Maneraia há mais de 15 anos, criadora do método Pintando Bauer com Liberdade e fundadora do Clube do Bauer. Você é nova por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com as amigas e aciona o sininho para você ser avisada toda vez que a gente compartilhar um vídeo novo. Hoje eu vou compartilhar com você um dos elementos básicos do Bauer feito a partir de uma vírgula. Vem comigo. Gente, vamos lá. Vamos fazer margaridas. As margaridinhas são uma das flores mais lindas para compor também os nossos projetos. São fáceis de fazer, cabem em qualquer cantinho. E um detalhe importante é que o fundo que vocês vão pintar uma margarida branca não seja branco. Então tome esse cuidado. Se for, por exemplo, pintar, a base é branca, tá mais para branco, usa a margarida num tom mais amarelado ou num tom mais cinza, né? Para poder criar diferença. Eu aqui tô com um fundo de placa cinza clarinho, então o meu branco vai aparecer. Existem aquelas opções dos tons o mineral, que é um off, ele aparece um pouquinho sobre o branco, e aí tem que ter esse cuidado. Eu gosto de usar de miolo esse tom, o amarelo ocre, tá? Para sombrear, eu uso o castanho claro, vocês vão ver como faz. E as pétalazinhas brancas, e o verde para fazer as folhinhas. Qual que é o meu risco de margarida? Eu faço um ovinho, ó, um ovinho, só isso. Desenhei um ovinho, eu venho aqui com amarelo ocre e preencho esse ovinho. Vocês estão vendo que eu uso o mesmo pincel, né, gente? Mas se quiser usar outro, deixar o especial redondo aqui para poder só fazer vírgula, também pode. Aí vocês podem usar qualquer pincel que tenha para fazer esse preenchimento, tá? E aí eu vou ensinar vocês a fazer a margarida com dois pincéis, que é esse aqui, o redondo, 311-2, e o língua de gato. Tá? Vou até fazer um outro ovinho aqui, a gente tem mais uma opção. Isso tudo em margarida, tá? Branquinha. Vou lavar o pincel, tiro o excesso, bato só no meu paninho, tirando o excesso, vou no branco e aí eu pego uma carga bacana, tá? E aí eu gosto de começar fazendo as duas laterais, com esse movimento, ó, essa assim e essa assim. A partir daqui, é mais fácil você definir a posição que tá a sua margarida. Outra coisa, esse miolo, se ele tá inclinado nessa direção, isso significa que a minha margarida tá nessa posição. Se ele tá inclinado assim, essa vai ficar assim. Então, eu sempre faço as duas pétalas da lateral primeiro. Ó, é uma vírgula bem delineada. E termina encostando no miolo, tá? E aí, agora, a próxima vem acompanhando o movimento. Ó, a terceira também, tá? E as de cá também. Não tem número exato de pétalas. Desde que elas fiquem em harmonia, não tem número exato. E a do meio, ela é mais ou menos em pé. E aí você pode escolher se ela vai ficar um pouquinho inclinada para um lado ou para o outro. E aqui no caso, ó, elas não precisam estar encostadinhas uma na outra. Eu gosto de virar e as de baixo vão seguir o mesmo, tá dando pra ver? Vão seguir o mesmo, ó, movimento. Essa seguindo de cá e essa seguindo de cá.
E aí elas vão começando a ficar em pé e menorzinhas, porque essa aqui é a parte de baixo, visualmente falando, eu tô olhando a margarida de cima para baixo, então as de baixo são menores, ok? Vou deixar secando, eu preciso que o ocre esteja sequinho pra gente fazer o outro movimento. Vou trocar de pincel. Vou pegar um língua de gato pequenininho, tá? E aí vocês vão ver que ele também funciona, ó. Tá vendo? Qual que é a diferença do outro? Ela vai terminar um pouquinho mais grossa. Ela não vai terminar com a pontinha tão fina, ó. Fiz as laterais. E aí fica a gosto de vocês. Ela com o pincelzinho língua de gato, ela fica mais rechonchuda. Ó, vou virar. Esse língua de gato é um pincel da Condor 412, número 4. Ele é pequenininho e eu gosto muito dele também. Eu faço algumas outras florzinhas com ele, inclusive as margaridas. Tá vendo? Elas vão chegando até que a última aqui do meio fique mais em pezinha. E aí, tá vendo? É uma pequena diferença visualmente de uma margarida para outra só por causa do pincel. Porque com o pincel língua de gato, eu não consigo terminar, a não ser que eu gire o pincel para fazer uma vírgula, terminando com ele em pé. É muito mais difícil, mas dá para fazer. Mas aí você tem que virar o pincel e terminar com ele em pé. Viu o movimento? É possível fazer também. Ó, começo com ele na posição de língua de gato, caminho e viro ele para terminar fininho. Também é possível. E aí, às vezes na falta de um pincel, a gente tem um outro que dá para fazer uma vírgula também. Viu o movimento? Ok? E aí, a gente tem... Eu tenho um língua de gato aqui muito grande, ó, completamente diferente. Vou hidratar, tirei a água. Vai dar um outro visual nessa margarida. Mesma coisa, ó, um língua de gato grande. Faço as duas laterais. E aí eu controlo. Se eu apertar demais esse língua de gato, vai ficar uma pétala enorme. Então eu controlo a pressão que eu coloco na mão e faço as pétalas sem abrir muito o pincel. Olha, diminui o número de pétalas, tá vendo? Ó, diminui o número de pétalas, mas também dá para fazer. Tá vendo o movimento? Ó, a última aqui praticamente em pé. Olha para vocês verem. Margaridas feitas com pincéis diferentes. O princípio é o mesmo. A gente tem aquele outro, a margaridinha em pé. Ela em pezinho. E aí a gente visualiza um cabinho aqui, ó, tá? Posso fazer ele primeiro, quer ver? Vou pegar o verde e vou... E aí eu só terei meia margaridinha. A base dela, essa parece o verde. Nessa aqui, vocês podem usar as folhas em vírgulazinhas para compor, como quiser. Essa aqui já tem que ter o verde, tá? Vou fazer com pincel tradicional nosso, com o nosso de Bauer mesmo, tá? E aí eu vou fazer... Essa aqui, normalmente, como ela é meia margarida, muita água, o pincel tava na água. Eu faço com 5, e aí eu faço a primeira inclinada de cada lado, tá? Ponho a terceira
quarta e a quinta em pé. E aí é como eu falo, ela não precisa ficar em pé, ela pode ficar um pouquinho inclinada, ou para um lado ou para o outro. E aí é a gosto de vocês. Tá vendo? É uma outra forma de fazer simplesinha. Uma outra forma de fazer margaridinhas é com o pinta-bolinha, que são aquelas florzinhas. Eu vou fazer com os maiorzinhos para dar para vocês, ó. Com o maior pinta-bolinha. E aí, eu com a minha mania de número ímpar, né, gente? Eu gosto de fazer com 5. Mas vocês podem fazer como quiserem. Ó, quer fazer menorzinha? Usa o pinta-bolinha menor. Às vezes, num cantinho do nosso projeto, lá do nosso trabalho, a gente fala assim, tá faltando alguma coisa aqui. Mas não cabe uma flor grande, mas de repente cabe uma composição de florzinhas miudinhas. Ó, margaridinhas bem pequititinhas. Olha aqui, ó, fazendo 3 juntinhas. Isso aqui, vamos deixar secar um pouquinho, que já vai fazer um efeito enorme. Enquanto isso, o nosso miolo ali de amarelo ocre já secou. E aí eu falei para vocês que eu gosto muito de usar esse pincel e fazer sombreado. Vou fazer com vírgula também, tá? Ó, vou fazer as duas opções para vocês verem. Vou pegar o pincel 2. Vou pegar uma pontinha do ocre, desculpe, gente, do castanho claro, né? Eu preciso de uma cor escura. Eu vou pegar uma pontinha dele e vou fazer uma virgulinha aqui, ó. É uma opção, tá? E a outra opção é fazer com pincel chanfrado. Quando a gente for a aula de pátina, eu vou ensinar detalhadamente como que a gente usa esse pincel. Mas a princípio é isso aqui, ó. Eu preciso que o meu pincel lave. E aí eu não tiro muito o excesso de água dele, ó. Ele tá com bastante água. Eu só encosto num pano seco. Pego a pontinha dele, ó. Só na pontinha. Um pouquinho de tinta. No próprio pratinho de isopor, eu misturo a tinta com a água para poder fazer o efeito degradê. Venho aqui na minha margarida, encosto a ponta que tá com tinta lá na lateral do miolo e faço uma sombra aqui, ó. Se eu quiser mais grossa, eu passo ele um pouquinho para cima novamente. Ó, do mesmo jeito. Vou fazer de novo? Tem que lavar o pincel, tirar, ó, não tem nada, só tem água, tá? Pego uma pontinha pequenininha do castanho, dou uma mesclada, venho aqui, ó, a tinta tá na pontinha do pincel. Encosto na lateral e faço somente na parte de baixo uma sombra. E aí, vocês estão vendo que é o mesmo visual? Isso fica a gosto de vocês, né? Aqui também, ó, aqui ainda não vai dar porque ainda deve estar molhado, mas se quiser fazer uma sombrinha aqui também pode. São pequenos detalhes. Aqui, nessa margaridinha, eu gosto de puxar o verde aqui, ó, como a base mesmo das flores, né? Elas, ó, pode subir. Aí um pouquinho do amarelinho ali no fundo faz um visualzinho diferente. Ó, com pincel, filete, vou fazendo esses detalhes. E aí, para acabar de compor a margarida, eu venho com o meu pinta-bolinha, pego uma carga, dou uma batidinha na parte mais alta aqui, ó, e saio batendo, diminuindo, para criar uma luz como se fosse aquele miolinho. Uma carga na parte alta aqui da margarida e eu saio batendo enquanto tiver branco no meu pinta-bolinha. Mesma coisa aqui, ó. Elas vão diminuindo
de lá para cá. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vem conhecer mais das minhas artes, desse maravilhoso florido mundo do Bauer e também saber mais a respeito do Clube do Bauer. O link está na descrição desse vídeo.